Caminhe na direção de Deus. Como eu tenho afirmado, eu estou me concentrando nessa semana em Hebreus capítulo 4. Hoje eu quero pensar com você no versículo 16. Nesse texto está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Veja que este é o convite de Jesus. Jesus diz: venha a mim, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando esse texto diz cheguemos, na verdade é a nossa resposta ao chamado de Jesus. Esse é o chamado a se aproximar de Deus. O escritor faz questão de clarificar que aproximar exige confiança. E a nossa confiança precisa ter uma base no fato que o trono é da graça e não do merecimento humano. A Bíblia confirma isso em Tiago capítulo 4, no versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, verso 8. Este texto deixa claro que Deus responde positivamente quando percebe nossa postura de caminhar na direção dele. Caminhar na direção de Deus envolve um conjunto de ações que admite a verdade sobre nós mesmos. Nós somos pecadores. Também inclui a confissão que nossas ações, as mãos sujas, não combinam com Deus. E neste aproximar, entra inclusive nossa mente, que constantemente é dividida e instável. Mas como podemos perceber, Deus nos chama para aproximar-se dele. Mas como é que nós podemos caminhar na direção de Deus? Uma das ações que nos aproxima de Deus é o estudo bíblico. O estudo bíblico faz nossa conexão com o plano vitorioso de Deus. Por favor, não deixe isso passar pela sua mente. Deixe isso ficar no seu coração. O estudo bíblico faz nossa conexão com o plano vitorioso de Deus. O discípulo de Jesus é aquele que investe tempo prioritário no constante conhecimento das Escrituras, pois são as Escrituras que revelam o plano vitorioso de Deus. Viver Jesus exige aprendizado. Jesus foi conclusivo em Mateus capítulo 22, no versículo 29, errais em não conhecer as Escrituras. Outra ação que nos faz caminhar na direção de Deus é a meditação. Por quê? Porque a meditação faz nossa conexão com a mente divina. Por isso, escolher pensar em uma porção das Escrituras diariamente, transformando-a no assunto principal do nosso alto papo, é uma forma de permanecermos conectados com o conteúdo da mente de Deus. E pensar como Cristo faz uma grande diferença. Faz a grande diferença da nossa vida, que define nossa existência como uma atitude positiva e de fé. A oração é uma outra forma de caminharmos na direção de Deus. A oração faz nossa conexão com o coração de Deus. Veja bem, o estudo bíblico nos conecta com o plano divino. A meditação nos conecta com a mente divina. E a oração com o coração de Deus. A oração se refere à nossa postura de nos manter ligado com Deus com pensamentos de súplicas e de ações de graças. Não é só pedir, mas também louvá-lo, agradecê-lo. E sabe o que acontece? O resultado desta conexão é que o coração de Deus gera naquele que crê os desejos do coração do Pai. E aí as implicações são claras. Nós passamos a amar como Jesus amou, a perdoar como Jesus perdoou e a viver como ele viveu. O jejum também nos faz caminhar na direção de Deus. Por quê? Porque o jejum faz a nossa conexão com a força de Deus. Veja, conectados com o plano, com a mente e agora também com a força de Deus. Esta conexão com a força de Deus é possível, pois o jejum, na verdade, é uma das formas de nós nos esvaziarmos de nós mesmos para que o próprio Deus seja pleno em nós.
O jejum enfraquece a força humana para que a força divina tenha espaço para agir em nós e através de nós. Por fim, podemos caminhar na direção de Deus através da nossa parceria de vida. E por que a parceria de vida é tão importante assim? É que a parceria faz a nossa conexão com pessoas de Deus. Amigos, minha amiga, preste atenção a isto. É no contexto da comunhão que Jesus se manifesta. Ele mesmo afirmou em Mateus 18, versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nossas parcerias de vida precisam ser com pessoas com o mesmo compromisso com Deus, pessoas da mesma fé e da mesma postura diante de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se compadece de nós e Ele intervém. O segredo, então, é ficar mais perto de Deus. A verdade é clara. Não existe fraqueza que a proximidade nossa com Jesus não cure. Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O grande sacerdote pode intervir, pode ajudar você no momento oportuno. Creia.